Boa noite, povo de Deus. Para mim é uma grande honra compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração, coração da minha família, e tem sido uma bênção. Há uns anos atrás, um tempo atrás, eu estava conversando com um adolescente e algo curioso me chamou a atenção na conversa. Ele me disse: Adriel, a parte que eu mais gosto do culto é o louvor. Eu sinto um arrepio, eu choro. Nossa, muito sentimento, muitas coisas acontecem comigo quando é a hora do louvor. Mas aí quando chega a hora da palavra, bate aquele sono, eu não consigo escutar. E não é somente na sexta-feira, que é os cultos da Rede Mais, mas também acontece no domingo, terça. Eu não gosto da palavra. E não é algo de um caso de igreja, mas sim em casa. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu preciso colocar um louvor, eu preciso sentir essas emoções. E nessa conversa eu tenho percebido que hoje estamos vivendo um tempo em que o que deveria ser espiritual tem se tornado mais emocional. E a verdade é essa: estamos numa polarização no mundo gospel. E nós, como cristãos, temos que entender que Jesus, Ele nos chama a ser discípulos. Não a ser simpatizantes, não a ser seguidores, mas sim discípulos. Assim como Paulo disse: sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. E buscando um pouco, alguns dados, tem uma música que no ano 2024 ficou muito famosa, principalmente no finalzinho do ano. É uma música que você não conseguia olhar o Instagram, ou o TikTok, ou qualquer lugar onde você estava, sempre aparecia. Vamos ver se vocês conhecem. Deus, eu tenho tantas bênçãos, você é minha vida. Conhece? É uma música que fez sucesso no ano 2024 e ficou entre os primeiros lugares de músicas mais ouvidas. Esse livro, também, Café com Deus Pai, foi um dos livros mais vendidos no ano de 2024. E isso não quer dizer algo ruim. O Evangelho tem alcançado, sim, as casas de diferentes maneiras. Mas, às vezes, a fé, ela está em alta nas vitrines, mas não no coração. Diversas vezes ser cristão se tornou mais uma fachada, um estilo de vida. Mas, quando se trata de mudar o nosso pensar, mudar as nossas atitudes, tudo fica de uma maneira superficial. E com isso, eu queria trazer para vocês, a gente está tratando do tema Renove a sua alma no divã de Deus. E o tema que eu queria trazer para vocês hoje é através do louvor, do verdadeiro louvor, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus está buscando, procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer que adoradores existem um monte, mas aqueles que realmente se quebrantam, aqueles que mudam, aqueles que vivem um estilo de vida daquele que Cristo tem preparado para você e para a sua família, são poucos. Vamos ler o Salmo 42. Ele tem 11 versículos, mas a gente vai meditar hoje do 1 até o 5. Acompanhe comigo. Diz assim: assim como o servo suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim derramo a minha alma, como quando eu ia com a multidão e conduzia-os à casa de Deus, com vozes de júbilo e ação de graça, com o som da multidão em festas. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Feche os olhos, vamos orar. Pai, Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é eficaz.
Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. E usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, e que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dividir esses 5 versículos em 3 partes. E a primeira parte fala sobre a corça. Ele faz um contraste, um comparativo, o salmista, falando sobre assim como a corça anseia por água, assim como a corça dá um jeito de ir até as correntes de água. Por quê? Porque ela tem sede. Ela quer beber dessa água. E muitas vezes essa corça enfrenta diferentes obstáculos. Às vezes o rio está muito longe. Ela sabe que ela pode ser uma presa fácil para qualquer animal. Mas mesmo assim ela vai até lá. E o salmista faz esse contraste com as nossas vidas. Nós precisamos ter esse anseio. Nós precisamos mergulhar. E para isso, no primeiro ponto eu queria falar sobre a sinceridade. Ser sinceros. Quem escreveu esse salmo foi os filhos de Corá. Eles estavam passando por uma situação muito adversa, de exílio. Eles não tinham o templo. E o salmista, ele lembrava com gozo, ele lembrava com alegria aquela época que ele ia no templo. Mas ele não estava com saudade do local, ele não estava com saudade das músicas, não estava com saudade das pessoas. Mas no começo, ele já deixa claro que existia um vazio dentro dele. A presença de Deus. Nós precisamos viver louvor, adorar a Deus de maneira sincera, olhar para o espelho e dizer: eu preciso da presença de Deus na minha vida. Com as minhas forças eu não consigo, somente com Deus eu consigo. A presença de Deus, ela tem que ser o nosso alvo, de pedir, de mergulhar e principalmente de ser sincero. Por que essa palavra sinceridade? Porque às vezes existe autoconfiança e nós acabamos mentindo para nós mesmos, dizendo: eu consigo, eu dou conta desse problema, eu consigo resolver esse problema com a minha mulher, eu consigo resolver esse problema com meus filhos. E contamos com as nossas próprias forças, mentindo para nós mesmos. A sinceridade é o primeiro ponto de saber, reconhecer que existe um vazio dentro de nós. Esse vazio só é preenchido por Deus. Meus irmãos, em diferentes culturas, a gente consegue enxergar isso. Culturas onde existe o politeísmo, vários deuses, outras que existe um só Deus. Mas ninguém nunca deu uma instrução para a cultura, para o povo indígena, ou para o povo lá da Europa, ou qualquer outra região, de ter um Deus. Eles foram atrás. Tem o Deus Sol, tem a vaca na Índia, tem vários tipos de deuses, mais de 6.000 religiões no mundo inteiro. Todas elas, o homem tentando saciar, preencher esse vazio, que somente pode ser preenchido pela presença daquele Deus que se fez carne, que enviou o seu Filho para nos salvar. Não tinha como nós chegar até Ele, mas Deus se humilhou por amor a nós, por amor a você, enviando o seu Filho Jesus. Assim como diz em Romanos 5,8, mas Deus mostra o seu amor para conosco, que mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Seja sincero, saiba que existe um vazio dentro de nós, e que precisamos constantemente a presença de Deus. E quando entendemos que a presença de Deus é o suficiente, quando entendemos que a presença de Deus é o que vai saciar a nossa sede, aí entramos no segundo ponto, que é no versículo 3 e 4, que é o louvor genuíno, o louvor transparente. É onde você abre a sua alma. A gente está falando sobre a série Renove a Sua Alma na onde? No divã de Deus.
Renove a sua alma no divã de Deus. É o momento onde você entra no teu quarto. É o momento onde você respira. É o momento onde você senta e fala: Deus, não estou legal. Deus, eu tenho tido problemas financeiros, às vezes por erro meu. Deus, eu não sei porque o Senhor permitiu, mas talvez eu perdi um ente querido, e isso dói no meu coração. Isso tem se tornado uma ferida no meu coração. Gente, ser genuíno é ser sincero. O salmista, um dos filhos de Corá, ele estava no exílio e ele falava: Deus, por que que o Senhor permitiu? Estão zombando de mim, perguntando onde está o teu Deus. Sentar no divã, no quarto, nesse momento onde você está somente você e Deus, que você acorda e você sabe que somente Ele preenche esse vazio. Você já foi sincero, mas agora você precisa ser genuíno. Dizer: Deus, eu estou passando por esses problemas. Pai, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo sozinho. No Salmo, e eu quero ler com vocês essa parte. Quem consegue voltar a tela aqui? O iPad. Mas diz assim, ó: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Essa primeira parte, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você consegue ver a dor do salmista, dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Dizer: hoje eu estou triste, hoje eu estou mal. Gente, precisamos tirar as nossas máscaras e conversar, ter um relacionamento com Deus. Não é pecado não estar bem. Todos nós passamos por desânimo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Jesus não disse: no mundo, quem não crê em mim vai ter aflições. Não, todo mundo entra no bolo. Todos nós passamos por problemas. Às vezes por nossos erros. E é ali onde o diabo aponta o dedo e fala: a culpa foi sua. É por isso que a tua família está assim. É por isso que você perdeu o seu casamento. É por isso que você está com esses problemas na faculdade, na escola, no trabalho. Às vezes não, às vezes o erro não é nosso. Às vezes simplesmente Deus permitiu. Mas para nos ensinar a crescer. Em Tiago 1:2 diz: se alegre com as provas que você está passando, porque eu não te abandonei, eu estou contigo. Vocês lembram quando Jesus estava no barco com os discípulos? Os discípulos estavam lá, todos com medo pela tormenta, mas Jesus estava dormindo. Jesus, aquele que tinha feito muitos milagres, ele estava dormindo. E quando entrou o desespero, o discípulo desceu lá e falou: você está nem aí para a gente? Você não se importa que a gente pereça? Foi a primeira frase que falaram para Jesus, enquanto ele acordava, hein? Bom ressaltar isso. Era o medo, os problemas, o medo de morrer dos discípulos. Os problemas muitas vezes colocam uma muralha na nossa mente e nós nos esquecemos daquele que está conosco. Seja transparente, genuíno, tenha esse momento, fale com Deus. Jesus, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Paracletos é o nome, é Consolador em grego, que significa não somente como a tradução que a gente conhece, mas significa aquele que te consola, aquele que te guia, aquele que te direciona, aquele que te dá um caminho. O Espírito Santo está conosco, aquele que intercede por nós. Às vezes esse momento no divã você não precisa falar nada, às vezes não saem as palavras, por tanta dor. Mas o Espírito Santo, ele fala através de nós e leva as nossas súplicas para Deus. E por último,
através do louvor consagrado. Consagrado, separado. Um louvor consagrado é quando você se rende a Deus. É quando você entrega a tua vida a Deus. É quando você fala: eu não quero ser somente uma vitrine, eu não quero ser uma fachada. Eu não quero ser como esse adolescente, que ele não encontrava um refúgio na palavra, mas ele vivia das emoções, do sentimento. Às vezes você está aqui nessa terça da esperança, mas qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Às vezes a gente vem pedindo as bênçãos, mas a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus, e as bênçãos nos alcançarão, porque são promessas de Deus. Quando Moisés libertou o seu povo do Egito, já tinham passado centenas de anos. Ele fez um milagre, abriu o mar vermelho, o povo passou, porém, o Egito não tinha saído deles. E é interessante, porque tinha muita reclamação, muita murmuração, como se o povo queria voltar a ser escravo. E nesse ápice, eles acabam doando anel de ouro, acabam doando pulseiras de ouro, tudo que tinha de mais precioso, para fazer um bezerro de ouro, porque não estavam aguentando esperar Moisés lá na montanha, mesmo Deus tendo sido claro sobre imagens. E agora vem a parte que mais me chamou a atenção. O povo não estava querendo fazer outro Deus. O povo não tinha pegado um Deus do Egito. Eles estavam louvando o próprio Deus, mas do jeito deles. Vocês estão conseguindo entender? Eles estavam louvando a Deus, daquele Deus que o libertou do Egito, mas da forma deles, em desobediência. O que tem sido hoje o teu bezerro de ouro? Como você está louvando, adorando verdadeiramente a Deus? Você está vivendo um dia a dia em santidade, dizendo não ao pecado? Você está tendo esse relacionamento com Deus no divã? Toda vez que a gente começa o ano, a gente tem uma leitura bíblica anual. Em 2026 teremos novamente. É um ótimo exercício. Mas existem duas formas de fazer essa leitura anual. É a forma onde você escuta Deus falando através da sua palavra, e a outra é cumprindo uma rotina, só para dar o cheque, lendo o mais rápido possível, simplesmente para tentar colocar que você está lendo todos os dias. Nós não podemos ser adoradores que louvem a Deus de maneira genérica. Deus não está procurando isso. Deus busca que sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, seja sincero, dependa de Deus. Segundo, genuíno, transparente. Deus, Ele sonda a tua alma, mas sente no divã, fale com Ele. E por último, consagrado, um louvor consagrado em santidade, onde você diz não ao pecado, mas também diz sim a buscar a cada dia mais e mais da presença de Deus em nós. No começo do ano, num dos louvor do Tim Mais, colocaram uma música. E essa música me chamou muita atenção pela letra. Eu queria encerrar mostrando para vocês um pouco dessa letra dessa música. Que ela diz assim, o compositor é Alexandre Lúcio, diz que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, mas nos corações esquecidos. Lembrando aquilo que diz em Isaías 29, porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas meu coração está longe de mim.
Gente, é muito forte, pois mesmo perto, às vezes podemos estar extremamente distantes, longe de Deus. E a música continua, fala do que vale ter as poesias mais lindas, do que vale ter as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. João 4:23, que eu tinha mencionado para vocês. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, são estes que Deus está procurando. Do que vale ter tudo e não ter nada, te dar os meus lábios, mas não a minha alma. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu irmão? Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Nunca se esqueça, o Senhor prometeu que nunca vai te abandonará. Não existe situação na tua vida onde você não deva louvar a Deus. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu, glória a Deus. Se hoje eu estou bem, glória a Deus, eu o louvo. Se hoje eu estou mal, mesmo assim eu continuo te louvando. Eu nunca deixarei de te louvar, em todas as situações. E eu não quero ser um adorador genérico, eu não quero ser um adorador que busca em água adulterada, mas eu quero ir na fonte, que é somente tu, Jesus, que é o Filho de Deus. Ele pode saciar essa sede, Ele pode transformar o teu coração, Ele pode renovar a sua alma, através do louvor. Onde você está, eu gostaria que você se colocasse de pé. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Eu vou deixar você 1 minuto, para que você mesmo fale através de palavras, ou no teu coração, e que juntos possamos dizer: Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes com a rotina da vida não temos tido um espaço para Ti. Temos Te colocado, Senhor, de lado. Às vezes podemos frequentar cultos, ouvir louvores, mas Senhor, tudo tem sido genérico. Tudo tem sido artificial, superficial. Nós queremos ir profundo. Nós queremos ir mais fundo, Pai. Nós queremos viver a essência da adoração. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia estar mais perto de Ti, estar mais perto da Tua presença, meu Deus. Aí com os olhos fechados, gostaria que você prestasse atenção nessa música, que fizesse dela a tua oração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais de uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Entrega hoje o teu coração a Deus. Fala para Ele: estou voltando. Estou voltando. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, Mas a essência és tu. A essência mais uma vez, estou voltando. Estou voltando. A essência da adoração,
Vai com os olhos fechados. Fala para Deus: Deus, me perdoa. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero te honrar além das minhas palavras. Eu quero te honrar com o meu coração. Eu quero te honrar como pai. Eu quero te honrar como filho. Eu quero te honrar como marido, como esposa. Eu quero te honrar, Deus, com todas as coisas que eu fizer. Não quero tomar uma decisão se tu, Jesus, não és o centro da minha vida. Esse é o nosso desejo, papai. Em nome de Jesus. Amém.